Galerinha do Mundo Macabro, tá eu aqui com vocês novamente, Antônio Neto, ou Neto, chame-me como preferirem, como eu sempre digo, à disposição sempre de vocês. E o que é macabro? Nada mais é do que o desconhecido, do que não é tocável pelo ser humano, ou seja, aqui é um canal humano e hoje trazendo para vocês uma carta psicografada de uma pessoa que faleceu em circunstâncias misteriosas que serão uma série de polêmicas no Brasil a respeito das circunstâncias que se deram à sua morte. Adiantando a vocês já, ele fala como se deu o seu desenlace e o porquê se deu, e faz muito sentido o que ele está falando ali. A carta será doada à FESP, Federação Espírita de São Paulo. Apesar de nós não sermos um canal religioso espírita especificamente aqui nós trabalhamos com todas as religiões, com todas as vertentes, nós trabalhamos com o ser humano. Essa carta vai para a casa do Domingos Montagnier, que é onde ela pertence, à FESP, Federação Espírita. Bom pessoal, sem mais delongas, vamos à leitura da carta, mas antes eu quero falar uma coisinha para vocês, um minutinho rapidinho. Vocês insistem em não compartilhar os vídeos das crianças desaparecidas. Insistem em não olhar esses vídeos. A única defesa que a gente está tendo hoje contra o sequestro de crianças é essa rede que a gente criou de divulgação dessas fotos. Vocês insistem, eu insisto mais. A partir de hoje vocês não verão eu fazer essa leitura, não verão a foto do Domingos como está aí atrás da leitura, e não verão a carta. Sabe por quê? Porque vocês vão ficar olhando para o rosto de uma criança desaparecida, e se você conhece ela, o número vai estar aí embaixo, você vai ligar para a polícia da sua cidade, liga para qualquer pessoa e fala: eu conheço essa criança, que essa mãe que está atrás dessa criança está desesperada. E qualquer um pode passar por essa situação. Então, a partir de hoje, toda leitura de carta psicografada que for feita aqui no canal vai ter uma criança desaparecida aparecendo por trás aqui de mim, e você vai prestar atenção no rostinho dela também, porque essas crianças, elas estão aí, elas estão vivas, elas estão com alguém. E nós precisamos localizá-las, e a única defesa que a gente tem contra isso hoje é a divulgação. Pessoal, vamos à leitura da carta. Voltaremos às demais ponderações posteriormente a essa leitura a respeito dessa carta psicografada do Domingos Montagnier, que faleceu, se eu não me engano, no ano passado, no Rio São Francisco, por asfixia crônica. Vamos lá. Bom pessoal, vamos começar aí a leitura da carta psicografada do Domingos Montagnier. Ela já vem até com título, né? E ela começa da seguinte maneira: a água transportou minha vida nova. Querido irmão Francisco, povo brasileiro, você, irmão, pede explicação pelo que me aconteceu todas as noites. Vocês, povo brasileiro, pedem explicação pelo que me aconteceu. Ainda me acho um tanto perplexo a considerar que deixei vocês há pouco tempo. Não fosse tanta ajuda por parte de tanta gente, principalmente nossa mãe Romilda, nesta noite, não teria condições de escrever coisa alguma. Primeiro, que não consigo acalmar meu coração como devia, a estremecer de tanta saudade e tanta informação que hoje aqui venho recebendo também. Quando saí a passeio com a Camila, uma amiga, apenas uma amiga, que jamais tivemos pensamentos maliciosos e desrespeitosos, só levava alegria e vontade de viver. De repente, me vi sem forças, sendo tragado pela água. Não consegui lutar e eu sabia o porquê. Sabia que não teria condições de pedir ajuda a Camila, pois sabia de algum modo que poderia prejudicá-la. O que me aconteceu pode se chamar simplesmente de causalidades. Causalidades da vida, momentos em um dia que se conjuminam, peças se juntam e formam uma figura, chamada desenlace aqui e morte a vocês aí da terra. Acordei de manhã,
num dia que sabia que o ritmo seria frenético. Várias cenas da novela seriam gravadas. Comi pouco e comi rápido, e passei a manhã com algumas dores estomacais, mas prossegui no trabalho. Porém, um hábito simples do sertanejo local, foi mais uma peça colocada nesse quebra-cabeça. O hábito do sertanejo de tomar uma cachaçinha, entre aspas, uma pinguinha, entre aspas, antes do almoço, para abrir o apetite era mais uma peça. Como sentia dores estomacais pequenas, estômago cheio, me faltava apetite. Sabia que não poderia almoçar mais tarde, então resolvi abrir o apetite com o hábito local. Tomar a famosa cachaçinha antes do almoço, tão famosa na região, e almocei. A junção de tudo isso foi um alavancamento de minha pressão. Senti um calor, suava, e ao mesmo tempo meu peito já acelerava, pois a junção de tudo isso montava-se um quebra-cabeças trágico a todos vocês. Decidi ali que um banho me faria bem, já havíamos combinado, e reforcei a ideia com a Camila, pois aquilo me faria bem. Não demonstrei ou reclamei de qualquer dor. Estava feliz acima de tudo, mas estava passando mal. Não sou médico, sempre fui um artista. Não poderia saber que mais esforço físico combinaria no que me aconteceu, que relatarei a seguir. Quando pulei na água, senti que alguma coisa havia mudado. Eu já não sentia calor. Eu sentia frio, muito frio, e já me faltavam forças para falar que era uma mudança de estado que não poderia entender. Resolvi nadar mais um pouco. Chamei a Camila para nadarmos mais um pouco, não tão longe das pedras que pulamos, e foi a última peça que coloquei nesse quebra-cabeças, e a imagem estava formada. Chamava-se Morte, e meu desenlace. Com a dificuldade de digestão do que comi de manhã, acúmulo da pinguinha que alavancou a minha pressão e mais o almoço, a indigestão foi abrupta. A pressão alavancou e posteriormente despencou com esforço físico na água. Já era um sinal que a oxigenação do meu cérebro era pouca e estava perdendo as forças. Não vi condições de voltar para a margem. Mal conseguia falar. Não tinha forças e muito menos condições de lutar. Quando vi uma pancada, como um pesadelo a nos abrir em um mundo totalmente estranho, como se dormíssemos e passássemos a sonhar até a separação do corpo e de um corpo pesado. Não sei quem me socorreu aqui, vi apenas que me atendiam médicos e enfermeiras. Achei por um minuto que estava salvo, que estava em um hospital da terra. Só mais tarde, vinha saber que já não estava mais entre vocês e meu primeiro pensamento, meu irmão, foi em vocês, em meus filhos Léo, Antônio e Dante e minha esposa, com 3 filhos pequenos que teria a responsabilidade de criá-los sozinha. Nunca pensei de imediato que promulgaria essa ideia de traição, tanto por minha parte ou por parte da Camila, pois você, minha querida Lu, meu bem, você sabe que cometi vários erros, mas não agora, não nesse momento, não naqueles dias. Fiquei sabendo aqui agora, há pouco pelo médium, e coincidências à parte, meu irmão, chama-se Antônio aí para vocês também, nome de meu filho, o rio que fez a minha passagem chama-se Francisco, o teu nome. Nada disso são coincidências, tudo tem um propósito programado, e hoje faço parte desse propósito. Não falaremos mais desse acontecimento sombrio hoje, ninguém vai mudar a nossa situação, não agora e não aí. Fiquei muito feliz em saber que me enterraram ao lado dos nossos pais. Chico, nossa mãe, está aqui presente comigo, e ela já consegue vê-lo em lágrimas. Sinto tanto ter lhe causado mais essa dor, pois após a morte de nossos pais, nos unimos tanto, ficamos mais próximos, mas era a vontade de Deus. A você, peço-lhe gentilmente que sempre olhe pelos meus filhos e transforme suas dúvidas em boas ações. A facilidade da minha transição se deu devido aos risos que consegui tirar na terra quando era palhaço. Fui muitas coisas, construí muitas coisas, errei, mas acertei muito. Uma vida construtiva nunca é perdida, é sempre guardada. E graças a Deus consegui realizar muitas coisas. E você, minha esposa querida Lu, suas preces, suas dúvidas são sempre ouvidas pelo Pai, e Ele te conforta. Diga a nossos filhos que o Pai deles existe, o Pai deles não morreu, pois a morte não existe, existe uma viagem e que os olharei e tenho certeza que todos tomarão o caminho certo, pois serão criadas por você, Lu, forte mãe guerreira, mulher guerreira. Ao povo brasileiro, digo-lhes,
A água me transportou à vida, a verdadeira vida. Nesse momento, o médium que psicografa essa carta me interrompe e diz que chegando a hora, você vem até dormindo e sorri. Assim, longe da ideia de andar condenando quem que seja por fatos dessa natureza. E assim faço das palavras dele minhas palavras. Não tomem raiva de um rio que muito mais dá vida do que traz a morte. O sentido dessa carta é mais reconfortar, dizer-lhes: oi, ainda estou aqui, permaneço vivo. Aí com o que deixei como legado e aqui como Espírito Eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, que constrói maravilhas e, acompanhado de meus pais, de minha mãe aqui presente agora, despeço-me de vocês, meu irmão, e do povo brasileiro. Vocês precisam escutar, e hoje nós podemos falar para vocês em grandes números. Como pude falar para várias pessoas em redes nacionais, como ator, falo hoje aqui mais uma vez em espírito em uma rede internacional aos desenlaçados que querem falar. Vocês têm que ouvir, vocês têm que olhar. E isso é possível agora. Ou seja, o sentido desta carta não é esclarecer dúvidas, e sim elucidar fatos. Termino por hora com um beijo de profunda afeição para você, meu irmão Francisco, para você, minha querida esposa e filhos, que estarão sempre dentro de mim, no melhor lugar do meu coração, pois ele pula de amor aqui, de ver 10 vezes mais do que aí na terra. Ao povo brasileiro, meu amor, carinho e meu respeito pela luta diária por dias melhores, e muito obrigado por tudo. Domingos Montagner, essa é a carta dele, pessoal. Dá uma olhadinha na foto da criancinha aí, se vocês conhecem, ligue para esse telefone e vamos para as demais ponderações aí a respeito dessa carta. Galerinha, tá eu aqui de volta com vocês. O que ele está falando especificamente nessa carta? Primeiramente, ela é endereçada ao irmão dele, ao Francisco Montagner. Quem não sabe, o irmão dele. Ele fala da mulher dele, ele fala dos filhos dele e o principal, ele deixa claro o que aconteceu aquele dia. Por que ele está fazendo isso? Em cima das dúvidas que surgiram, em cima das piadas que surgiram na internet em relação a um relacionamento, a um suposto relacionamento que ele estaria tendo com a Pitanga naquele exato momento que ele veio a falecer, e as circunstâncias que se deram à morte dele, que eram muito estranhas. Um homem forte, um homem adulto, um atleta que não deu conta de nadar. E ele deixa bem claro o que aconteceu e faz todo o sentido. Realmente o processo que se dá nesses casos realmente é desse jeito. A morte sempre é criativa, eu sempre insisto isso para vocês. Eu dou sempre o exemplo para vocês de que você passa perto da morte todo dia e você não tem essa ciência. Você só tem ciência quando você vê alguma coisa acontecendo. Por exemplo, quantos acidentes você vê que você pensa e fala o seguinte: se aquela pessoa tivesse parado 10 segundos para tomar um café, aquele acidente não estaria acontecendo. Você tem condições de ver isso quando o acidente acontece. Quando ele não acontece, quando a pessoa para tomar o café e aquele acidente não acontece, você não vê. Ou seja, passamos perto da morte todos os dias. O que ele fala é que existem causalidades que levam, junções de peças que levam a culminar no desenlace. Ele não está falando que isso é programado, que isso tem que acontecer, que inclusive ele foi parado pelo médium, para o médium falar para ele que, independente do modo que ele desenlaçou, chegou a hora, até dormindo você vai, justamente por isso. Porque quando essas peças todas se encaixam, quando tudo se encaixa, acontece o seu desenlace. Isso chama-se vida, causalidades que vão acontecendo, fatos que vão acontecendo, que te leva a um denominador comum. E no caso dele foi isso aí que ele disse. Simplesmente ele toma um café que não bateu muito bem para ele, ele fica um bom tempo sem comer, gravando, trabalhando, e ele, em cima já desse café que não bateu muito bem, ele bebe alguma coisa que é realmente um costume daquela região do interior, principalmente lá de Minas Gerais, eles fazerem isso, do sertanejo, principalmente esse pessoal mais antigo, tomar uma cachaçinha, uma pinguinha, para que eles falam que abrem um apetite. Ele fez esse tipo de coisa. Aquilo lá deve ter alavancado a pressão dele, né? Não deveria estar acostumado a fazer isso, já estava com um problema pré-existente. Ele almoça,
a digestão fica com dificuldade, ele pula na água. O que acontece ali? O corpo sucumbe. Quando o corpo tende a sucumbir como autodefesa, a primeira coisa que ele faz é abaixar a sua pressão, né? Por isso você vê em vítimas de acidentes pedir água ou sentir frio, porque isso é uma autoproteção do seu corpo. Caso você esteja sangrando, tende a diminuir seus batimentos cardíacos para que você não elimine sangue, para que te dê tempo para fazer alguma coisa. Em contrapartida, essa baixa de pressão retira totalmente as suas forças. Quem tem problema de pressão, quem tem pressão baixa, sabe como é que é. Chega a um ponto de você não conseguir falar e desmaiar. Foi o que aconteceu com ele. Quando ele pula na água, a pressão dele, ele faz algum exercício, a pressão já estava alta demais. O que acontece? Ele ia sucumbir, o corpo percebe, baixa a pressão dele lá embaixo e ele perde toda a força e o rio traga ele. Muita gente vai indagar, Neto, mas a história dele é que ele baixou, depois ele subiu, depois ele baixou de novo, depois ele subiu e não apareceu mais. Isso é normal em vítimas de afogamento, gente. Isso chama-se pressão, porque quando você coloca ar nos pulmões, quando você está em cima e está com ar e desce, a sua densidade ela é diferente da água. Você ainda está com ar nos pulmões, então a água tende a te jogar para cima. Porém, quando você vai para cima, você já não tem mais forças para respirar, você não consegue puxar o ar. É onde você desce novamente e não é jogado para cima, porque a sua densidade se iguala quando a água. Para ficar bem específico para vocês, bem explicadinho para vocês, caso venha, espero que não venha acontecer isso com ninguém nenhum dia, se você cair dentro de um rio com um carro fechado, você não conseguirá abrir as portas daquele carro. De maneira nenhuma, não há ser que abra uma porta de um carro. Por quê? Porque a densidade do carro é diferente da água, a pressão que se exerce é muito grande. Para que se abra as portas desse carro para você retirar a pessoa, você vai ter que deixar a água entrar totalmente dentro do carro para igualar. Aí você consegue abrir a porta e retirar as pessoas ali de dentro. Isso é aula prática para qualquer bombeiro, para qualquer estudante de medicina, para qualquer pessoa que vai fazer primeiros socorros. O importante para a gente, é essa comunicação. Ele fala diretamente com o Brasil. E hoje, o que o lado de lá quer? O lado de lá quer comunicar. O lado de lá quer ser ouvido. Não existia essa oportunidade anteriormente, a não ser pelos centros espíritas, que atraía muito pouca gente, porque o centro espírita trabalha com a caridade. O centro espírita trabalha com o conforto. A maioria das pessoas acaba procurando o centro espírita pela dor. Algumas, né, a grande maioria. E não há essa captação. Hoje em dia, a doutrina espírita pode aproximar de você de uma forma diferente. Ela pode chegar dentro da sua casa. O outro lado pode ser escutado. Então é isso que eles querem. Então ele fala também diretamente ao Brasil. Uma carta muito lúcida. Percebe-se ali que ele comenta, fala da mãe dele, que a mãe dele está do lado dele e que ele quase não tem forças para se comunicar, que a mãe dele está ajudando ele, e que o pai dele também desenlaçou. Percebi isso quando ele diz que ele foi enterrado do lado dos pais e que ele já viu o pai dele lá do outro lado, mas pelo que me pareceu são espíritos que se encontram já em trabalhos diferentes. Não dá para saber se o pai está mais evoluído ou menos evoluído, já está trabalhando, mas que se encontram em grau de evolução diferente. Isso é um pouco complexo de se explicar, a gente não vai entrar nesses méritos aqui agora. O importante é que ele está bem, o importante é que ele já entende o que aconteceu. É muito bom escutar que um espírito foi com facilidade resgatado e que posteriormente houve um bom entendimento da parte dele que ele havia deixado esse plano, e não é de se esperar diferente de um pai que, quando recebe a notícia que já não se encontra mais no plano terreno, lembre dos filhos,
não é de se esperar diferente, é o que ele faz. A primeira coisa que passa na cabeça dele, ele preocupa com os filhos, aqui com a mulher, que vai ficar sozinha, mas logicamente ele recebe toda a orientação necessária para ele entender, para ele aceitar e para ele continuar o trabalho dele, né? Que ele agora vai fazer uma continuação, porque percebe-se que o espírito do Domingos não é um espírito novo. Ele desencadeou uma série de processos aqui na Terra, fez uma série de trabalhos artísticos aqui, ele fez muita coisa e isso não é típico de espíritos novos, isso é típico de espíritos evoluídos. Vai levar um tempo para ele entender, como leva para todo mundo, isso é muito normal, porque a ligação corpo-espírito é muito forte. Então quando você desenlaça, por mais que seu espírito esteja preparado ou evoluído, essa ligação ainda é muito forte. O importante é que ele está bem, é que ele mandou a primeira comunicação para a família, para vocês, explicando o que aconteceu, falando muito pouco do que está acontecendo lá do outro lado, mas essa primeira comunicação seria apenas um esclarecimento, pelo que eu entendi. Fico feliz que a gente possa estar fazendo esse tipo de trabalho agora. E você que está chegando aí no canal agora, que não conhece o nosso trabalho, conheça o nosso trabalho, inscreva-se aí no canal, vai estar aparecendo aí do ladinho para você, inscreva-se no botãozinho, coloca aí para você receber as notificações do canal. Caso você queira a sua carta psicografada, nós fazemos esse trabalho também, mas é num canal diferente, é num canal espírita, e você vai achar essa orientação aqui no canal também. Então inscreve aí no canal, coloca para receber as notificações, que nós vamos trazer uma série de cartas psicografadas de pessoas que tiveram uma comunhão muito grande com o Brasil para aproximar vocês da doutrina. É isso que a gente quer, é para isso que essas cartas maiores servem, para levar a doutrina até vocês. Religiosa, espírita, evangélica, católica, são todas as mesmas, só falam em línguas diferentes e são graus evolutivos, independente de que religião você segue. Você tem que entender que isso tudo é evolutivo, é só um pai, nós somos todos filhos de um pai só, certinho? Vou ficando por aqui, inscreve aí no canal, deixa aí nos comentários o seu "Oi Neto", a gente vai estar respondendo, as administradoras vai estar respondendo vocês. Vou ficando por aqui, até a próxima galera.